E quanto aos demiurgos e os arcontes, eles trabalham baixando a nossa vibração ou nossos gatilhos para se alimentarem das nossas emoções do medo e do sofrimento. Eles controlam essa matrix. Os nossos conflitos são resultados das suas intervenções dos demiurgos e dos arcontes? Infelizmente, a pergunta está muito bem posta, é exatamente isso. Mas quem são esses caras? Essa turma desse universo vizinho. Em outra roupagem, como as milhares de roupagens. Isso, o nome arconte é só uma expressão grega para essas figuras que se sentem donos das locas, ou dos genos, ou dos éons, ou seja, das moradas desse universo vizinho. Então, infelizmente, todos os pressupostos colocados na pergunta são corretos e eles tentam fazer isso sim, e continuam. Tá, a gente está falando muito destes seres extra-universos, né? Esses extradimensionais. E os extraterrestres, os típicos Greys que a gente conhece, que o cinema explora, ou as outras raças, os pleiadianos, os arcturianos. O que você tem a dizer sobre a invasão destes seres físicos biológicos deste universo, mas que habitam outros planetas? A Grace dos dois universos. Tá? Tá. Os seres que a gente chama de Grace, que vêm dos dois universos. Ambos são meio que neutros, tá? Porque são figuras que muitas vezes são produzidas por outras raças para que delas se aproveitem, ou seja, muitos Greys são criaturas ferramentas de outras raças que os criaram para espalhá-los pelo universo afora, com vistas à dominação, com vistas à ocupação de espaço. Mas eu particularmente conheço uma raça de Greys, de Epsilon Eridani, que são figuras formidáveis, são amorosos, não têm o mesmo padrão de racionalidade que nós temos, mas no nível em que têm, são amorosos. Então, assim, há todo tipo de situação existencial. Os Anunnakis são seres desse nosso universo. Intelectualmente, os Anunnakis eram superiores a nós. Não sei se ainda são, mas eles não têm a mesma razão filosófica, a mesma lucidez e tirocínio que nós temos. Porque na lógica deles, avô transa com neto, pai transa com neta para ainda gerar filhos cujo sangue é azul, que neles define a questão monástica e monárquica. Ou seja, existem seres extraterrestres, biológicos, como os Anunnakis, que têm uma inteligência formidável, mas que têm um modo de pensar, uma natureza psíquica que eu considero inferior à dos humanos. Já os sirianos, assim eu os chamo, que são seres anfíbios, mas muita gente chama de siriano outro tipo de ser. Então aí depende do que cada um chamar. Esses seres são amorosos, são ingênuos, ou seja, há de tudo. Mas se você me perguntar, Rogério, nas suas informações, qual a raça desse nosso universo, ou quais as raças desse universo mais presentes, ou seja, que tipo de ser existe em maior abundância no nosso universo? A resposta é complicada, mas é insetoide. Os Greys não chegam nem perto. Só que essa turma é mantida, o ser chamado Sofia, ou Rockman, o tal Cristo cósmico, referido nas tradições esotéricas, que seria o ser criado pela Trimurti do universo vizinho, como sendo preposto deles nesse universo. Então esse Sofia seria o suzerano desse universo. É o ser que semeou Maria e gerou Jesus. Esse ser, ele mantém essas raças insetoides muito distantes da Terra. As outras ou passam, porque essas outras são mais de piratas. Eles não fazem o mal, mas do jeito que nós humanos tratamos uns aos outros e tratamos a natureza, eles se permitem vir aqui abduzir vaca, ser humano, pelo modo, ou seja, há de tudo aqui. Mas a notícia horrível é essa. Qual? Só nós humanos produzimos ódio. Nenhum desses seres desse universo biológico no qual nós existimos, nenhum ser desse universo extrafísico vizinho, em nenhum lugar, segundo as fofocas do circuito que eu participo, existe o ódio.
todos eles fazem o que fazem, se movimentam por necessidades, do jeito que um leão mata alguém para comer, não por maldade. O genoma, quem fez o leão é que tem responsabilidade sobre aquilo. Mas nós, humanos, somos a única raça que desbloqueou Eva quando tomou uma boia ayahuasca ou cannabis, ou seja lá o que ela tomou, não foi maçã que ela comeu. Ela tomou alguma coisa que desbloqueou certos lacres e travas que faziam com que o ser humano fosse meio abestalhado. Eva foi alguém que rompeu isso. Nós, humanos, desde que Eva conseguiu essa independência desprogramada, desde que Eva provocou essa descontinuidade, nós somos os únicos com consciência. E mesmo com consciência, nós produzimos bestialidades piores do que qualquer monstro, mas também podemos agir da forma mais bela que ninguém nesse universo nem no vizinho consegue. Então nós humanos podemos ser o que o espectro da vida permite, e o eu humano é o eu organizador desse processo. Ah, não, Deus me carrega no colo. Ele pode até carregar você no colo, mas é o seu eu que tem que apontar ou direcionar a plenitude do seu ser nesse ou naquele sentido, ser mais animalizado, ser mais espiritualizado. Então, nesse universo não tem ninguém ruim. Tem muita civilização com um ser alfa e o resto obedece, o que é horrível. Porque uma civilização assim não paga salário, não tem discussão democrática, um manda, o resto obedece. Então eles produzem muito rapidamente tecnologias que de repente invadem a galáxia. Mas a sensibilidade desses seres, comparada com a dos humanos, deixa muito a desejar. Não tem emoções. Essa é a maior quantidade de civilizações que existem no nosso universo. Depois disso, ainda tem outra, depois disso é que chegam os tais greys que a gente fala. Esses pequenininhos, aí é uma infinidade de seres. Nós estamos falando aqui de milhares de tipos de seres diferentes. Na verdade, são milhões. Então, assim, o cérebro humano não dá conta disso. Em 1979, quando eu era presidente do Centro de Pesquisas e Estudos Ufológicos do Rio Grande do Norte, que era eu sozinho com meu fusquinha branco, eu gastei a minha grana para ir a Brasília assistir o primeiro Congresso Mundial de Ufologia que existiu aqui no Brasil. E eu me lembro que nesse congresso tinha um painel de um... Quando na polícia alguém faz o retrato falado de alguém, então um policial tenta produzir o rosto do assassino, um técnico, eu não me lembro agora de que forças armadas, não sei se era alemã, russa ou dos Estados Unidos, alguém que estudava isso, trouxe 92 caras ou faces ou tipos de seres diferentes que até o ano de 1978 ou 77 os grupos que investigavam a casuística ufológica na Terra tinham descrições. Então esse cara produziu retrato falado de seres que visitavam a Terra, mas que tinham sido descritos, cada um deles, por diversas pessoas em lugares diferentes da Terra. Então já nessa época, nesse trabalho modesto, tinha mais de 90 tipos. Mas são milhares, são milhões. Pouca gente sabe sobre isso. Arcturianos, reptilianos, zeta-reticulanos, todos esses nomes... A gente fala de os 5, 6 no máximo. Todos esses nomes são bem-vindos a essa tentativa de compreensão. Mas carimbar com exatidão quem é quem, o que é, como é... Nós estamos no marco zero, ninguém sabe nada. Só depois que a reintegração da Terra ao convívio cósmico, com ou sem uma invasão decretada, só depois as gerações futuras humanas é que vão saber disso com mais tranquilidade. A nossa só vai tomar os primeiros sustos desse processo, mas nós vamos ver, sim, os primeiros passos desse processo.